A pergunta agora é da Maria Clara. Ela diz o seguinte: todo judeu usa o quipá, uns na sinagoga e outros o dia todo. Mas tem um texto em 1 Coríntios 11, 4 a 5, que diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Eu lendo isso, entendo que a mulher tem que usar o véu e que o homem não pode ter cobertura nenhuma na cabeça. Mas vejo que todos usam o quipá. Isso não está ferindo esta palavra? Maria. A Ruth Maria, seja bem-vinda aí ao nosso canal. Muito bem, boa pergunta, não é uma dúvida somente sua, tá? Vamos por parte. A primeira coisa a se analisar neste texto é para quem o Rabino Shaul, né, ou Shalia Shaul, o apóstolo enviado Paulo, como ele é conhecido, Shaul, para quem que ele escreve? Primeira pergunta a se fazer é: ele está escrevendo esta mensagem para um grupo de pessoas na cidade de Corinto, ok? E qual que é o contexto do tempo que ele escreve? Então, o contexto do tempo que ele escreve é o seguinte: as mulheres direitas, mulheres honestas, elas, ao sair nas ruas, elas precisavam ter sobre a cabeça um véu, ok? Por que que elas precisavam cobrir a cabeça com o véu? Porque dentro daquela cidade, daquele contexto, se uma mulher saísse na cidade, ou saísse às ruas, sem colocar o véu, ela seria taxada como uma prostituta. E na cidade tinha dois tipos de prostituta. Havia uma prostituta que era prostituta da rua, que se prostituía nas ruas. Havia outro tipo de prostituta que era cultual lá do templo, ou dos templos, os templos pagãos. Então, as mulheres prostitutas do templo e das ruas, elas eram caracterizadas de duas formas. Uma tinha a cabeça rapada, ela rapava a sua cabeça, e a outra, ela tosqueava o seu cabelo. Então ela andava com o cabelo curto. Então esse era o contexto de Corinto, ok? E as mulheres honestas, as mulheres direitas, elas colocavam um véu sobre a cabeça. Então quando o Shaul está dizendo aos coríntios sobre essa questão, ele está dizendo o seguinte: se a mulher sair à rua e ela não colocou o véu, como é que eles irão olhar para ela naquele contexto? Eles irão chamar ela de uma prostituta. Por isso que ele diz assim no texto: se você não usar o véu, é como se você tivesse o cabelo ou a cabeça tosquiada ou rapada. Ou seja, naquele contexto, você será taxada como prostituta. E o homem? Porque ali no texto também fala para o homem. No texto, no contexto, o homem, como é que ele se portava? Ele não podia pôr véu sobre a cabeça. Então, por isso que ele fala assim: para o homem é desonroso colocar véu. O assunto não é cobrir a cabeça com quipá. O assunto é cobrir a cabeça com véu. Entendeu? Então, no texto lá, quando ele está dizendo, é desonroso para o homem cobrir-se com o véu. O assunto é o véu com as mulheres. Entendido? Lá no texto não está falando de quipá. Ok? Então, o assunto desse texto, 1 Coríntios capítulo 11, as mulheres usar véu dentro daquela cidade, daquele contexto de Corinto. E os homens colocar véu sobre a cabeça como se fosse uma mulher. Então, por isso que ele diz, para o homem é desonroso ele andar com o cabelo crescido ou cobrir a cabeça com o véu. É entendido, minha amada? Então, está aí a resposta da sua pergunta. Que o Eterno te abençoe. Pode mandar mais pergunta para nós.